Graça e paz a todos os queridos e amados, continuando assim a leitura da palavra do Senhor, as nossas devocionais diárias no livro do Salmo. Salmodiaremos hoje no Salmo 73, que diz assim: Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sovos. E diz: Como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os faz cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. O título do Salmo 73, o problema da prosperidade dos maus. Diz um ditado que a grama do vizinho sempre é mais verde do que a nossa. Esse ditado ele traz uma situação muito clara de que muitas vezes nós atentamos mais ao quintal do vizinho do que ao nosso próprio quintal. Nós atentamos mais à vida do vizinho do que à nossa própria vida. O salmista ele traz aqui neste salmo umas circunstâncias em que ele se coloca na observação da vida daqueles que são maus, na vida dos ímpios. E diz ele que quase que ele caiu, quase que ele se desviou os seus passos por causa dessa observação. Porque na sua observação, ele percebia que os maus, os ímpios, aqueles que não temem ao Senhor, estavam vivendo uma vida boa demais. Estava sendo próspero, tinham riquezas, realizavam os seus sonhos, faziam as suas viagens, compravam os seus carros, compravam grandes casas, mobiliavam com os melhores móveis, enquanto ele, sendo servo do Senhor, não conseguia nem tirar férias. Talvez a sua casa fosse muito humilde e o seu carro não fosse do ano. Essa era a observação do salmista, mas nós percebemos que, assim como o salmista, nós também fazemos esta observação de forma muito errada. Nós pensamos que as pessoas estão vivendo bem por causa dos bens que possuem. Nós pensamos que as pessoas estão vivendo em paz por causa da vida que levam financeiramente e socialmente. Mas diz que o salmista que no momento ele cai
ele abre os seus olhos e cai em si e observa principalmente o fim destes que ele achava que estava vivendo de forma muito boa, muito bem e assim por diante. O versículo 17 diz que até que, ou seja, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles, até que eu voltei para o Senhor, voltei para a palavra do Senhor, para a presença do Senhor e fui perceber qual é o fim dessas pessoas. E como eu estava louco, embrutecido, segundo aqui a palavra do salmista, em observar e avaliar e chegar a uma conclusão que eu estou concluindo, que a vida deles é melhor do que a nossa, que a vida dos ímpios é melhor do que a vida dos justos, quando ele se aproxima de Deus e percebe o fim de cada um deles. Por maior bonança, por maior prosperidade que vivam os ímpios aqui nessa terra, o destino de cada um deles não é nada bom. O fim deles não é nada bom. Como é que nós, então, o invejaremos? Como é que teremos inveja? Como é que desejaremos viver a vida dos ímpios, como os ímpios vivem? De forma alguma, meus queridos irmãos. Primeiro, porque a grama do nosso vizinho ela não é mais verde do que a nossa. Principalmente sendo este ímpio. Pelo contrário, quem rega a nossa grama é o Senhor. Quem traz prosperidade à nossa vida é o Senhor. Por mais que os ímpios tenham prosperidade nos seus bens, o seu fim é terrível. Nós não somente vivemos bem com o Senhor nesta vida, como nosso fim é abençoador, é próspero, é cheio de graça e de bênçãos do Senhor. Meus queridos, não seja como o salmista que avaliou a situação dos ímpios de uma forma tão bela e próspera, principalmente levando o seu coração a falhar diante de Deus, a resvalar os seus pés, mas que o seu coração, que os seus olhos avaliem a sua vida diante do Senhor em detrimento da vida dos ímpios. Nunca deseje, nunca inveje a vida dos ímpios. A sua vida já é abençoada por Deus. Por isso, Deus certamente tem nos sustentado a cada dia. É Ele que nos faz prósperos. É Ele que apazigua o nosso coração e traz satisfação ao nosso coração e à nossa vida por tudo que temos, porque é Ele que nos dá. Que Deus abençoe a você, querido irmão. Conforte-se no Senhor pelo que tem e volte-se para o Senhor e agradeça. Em nome de Jesus. Amém.